Está no ar, Doutor São Paulo. Alô, iguais! Eis-me aqui para mais um Depois do Jogo. Depois do jogo, The Strongest 1, São Paulo 1. Ah, iguais! Quanta emoção, iguais! Foi uma quinta-feira de emocionar os devotos de São Paulo. Foi um jogo inesquecível, um jogo para que ninguém se esqueça, nunca mais. Eu disse aqui, quem ouve o Depois do Jogo com o Doutor São Paulo, sabe que eu disse aqui. Eu disse que esse jogo talvez fosse o jogo da redenção do São Paulo. Porque o São Paulo é um time bipolar. São Paulo é uma no cravo, outra na ferradura. Joga bem hoje, no próximo jogo joga mal. O São Paulo jogou aquele jogo lastimável contra o Audax no domingo passado. Foi uma lástima. Foi um domingo atípico em todos os sentidos. Um domingo atípico na política, um domingo atípico na forma da vida do brasileiro e um domingo atípico para o São Paulino. Levar de 4 no Audax? Ah, nem pensar. Não havia quem pensasse, mas deu no que deu. Então eu disse, se é uma no cravo, outra na ferradura, quem sabe na quinta, no jogo que vale a vida do São Paulo na temporada, contra o The Strongest, lá nas alturas, lá na Bolívia, em La Paz, o São Paulo não acerta uma grande partida. E não é que isso aconteceu, iguais. Olha, o São Paulo não foi, eu vou repetir aqui, aquilo que eu venho dizendo há muito tempo, o São Paulo não costuma ser um primor técnico, nem quando joga bem. Não foi, longe disso. Mas o São Paulo foi todo raça, foi todo entrega, o São Paulo foi todo vontade. Aquilo tudo que nós não vimos contra o Audax, nós vimos lá, na Guerra das Alturas, lá na Cordilheira dos Andes. O São Paulo entrou com Denis, Bruno, Maicon, Rodrigo Caio e Mena. O São Paulo botou 3 volantes no meio campo com mais 2 meias, 5 homens em linha. Hudson, Thiago Mendes e Wesley, numa grande surpresa de Edgardo Balsa El Paton. Balsa tirou simplesmente o ganso do time, o arquiteto, o maestro, o jogador que comanda o São Paulo, o homem que não erra os passes. Foi substituído pelo Wesley, que é um jogador que não caiu nas graças da torcida do São Paulo. Então jogou com esses 3 volantes, mais Kelvin e Michel Bastos, 2 meias, e Calera isolado na frente. Era tudo ou nada para Edgardo Balsa, iguais. Porque se o São Paulo perde esse jogo sem o ganso, aí iam dizer esse Balsa enlouqueceu. O homem tirou o jogador primoroso do time. Tirou o único jogador que poderia fazer alguma coisa diferente em favor do São Paulo naquele jogo. Mas como o Balsa não perdeu, aí então o Balsa sai como herói dessa partida. Porque o Wesley, embora não tenha feito uma boa partida no primeiro tempo, no segundo tempo melhorou muito. Fechou lá o lado esquerdo do São Paulo como pouco tempo se viu, como nunca se viu. Né? O Wesley talvez tenha feito a sua melhor partida pelo São Paulo. O São Paulo jogou um jogo de defesa. Eu ouvi aí na grande mídia muita gente dizendo o seguinte: o São Paulo quer ficar com a bola e por isso vai jogar com 5 mesmo em linha no meio do campo. Não, o São Paulo não queria ficar com a bola. Se o São Paulo quisesse ficar com a bola, o São Paulo teria jogado com o Ganso. Para ficar com a bola, nada melhor do que Paulo Henrique Ganso. É ele que articula, é ele que toca, é ele que segura a bola. O São Paulo não queria a bola. O São Paulo não queria que The Strongest, o time boliviano, chegasse ao gol dele. Era essa a técnica de Edgardo Balsa. Erram aqueles que dizem que o São Paulo queria ter posse de bola. Não queria não. O São Paulo não queria, era que o The Strongest chegasse lá. Que os jogadores do The Strongest chutassem as bolas ao gol, cruzassem as bolas para o miolo da área. Porque o fôlego, todos já sabiam, e o Balsa sabia ainda mais, iria durar 15, 20 minutos. E foi o que durou mesmo. O São Paulo se segurou no primeiro tempo até onde deu,
né? Até os 30 minutos, em meia hora se segurou, fazendo duas linhas, a primeira de 4 com Bruno Maicon, Rodrigo Caio e Mena, a segunda com Hudson, Thiago Mendes, Wesley e Michel Bastos, com o Kelvin um pouquinho mais na frente e o Calera isolado lá atrás, né? No 4-5-1, né? E assim se segurou até os 30, quando o time boliviano abriu a contagem. Aí muitos já pensaram, a vaca foi pro brejo, sem qualquer trocadilho com o goleiro do time rival. A vaca foi pro brejo, porque o Strongest fez 1-0, o São Paulo está exausto já aos 30 minutos do primeiro tempo, e como é que vai virar esse jogo? Eu também pensei isso, estava vendo o jogo no meu telão, ao lado de muitos iguais, e torcendo como nunca. O São Paulo se entregou demais, tanto no primeiro quanto no segundo tempo. Então tomou esse gol aos 29, e aí então se soltou um pouco mais, era o tudo ou nada. O São Paulo foi então para cima do adversário, tentando algumas estocadas, porque não lembro, nos primeiros 30 minutos o São Paulo não tentou o gol. Houve só um chute do Thiago Mendes, um chute do Wesley, do meio da rua, que a bola passou por cima do gol, mais nada. Mas quando o São Paulo tomou o gol, o São Paulo resolveu partir para cima em uma ou outra jogada. E numa dessas, no finzinho do primeiro tempo, num cruzamento para a área, sempre ele toca no Calera e que é gol. Ele subiu mais uma vez, dessa vez pegou o elevador, foi lá no último andar e cumprimentou o goleiro Vaca. Cabeceou em cima da zaga do Strongest e empatou o jogo. Então o São Paulo saiu com o resultado que pretendia. Para nós devotos, bastava o empate. Lembram-se todos, o São Paulo precisava só do empate. Então o São Paulo saiu com o empate. E aí todos esperavam, o São Paulo deve voltar com o Ganso. Lê do engano. El Paton manteve o time. O Ganso só entrou aos 21, porque um pouco antes o Bruno pregou, não aguentava mais, saiu com um balão de oxigênio, não dava mais para ele. Então o Ganso, que é o grande armador do time, só entrou em campo aos 21 do segundo tempo. A primeira substituição foi a do Caramelo pelo Bruno. Depois entrou o Ganso no lugar do Michel Bastos, que também já estava pregado. E no fim o Kardec aos 30 minutos do segundo tempo. Mas o São Paulo foi um time leonino no segundo tempo. Foi um negócio sensacional. O São Paulo deu a vida por esse empate. O São Paulo se fechou com 5 jogadores no meio-campo. O São Paulo aguentou a pressão do time boliviano. Tinha lá o tal Pablo Escobar, que estava infernizando o lado direito da defesa do São Paulo. O Mena passou bocados terríveis lá com o tal de Pablo Escobar, que jogou todo o primeiro tempo do lado direito, o segundo tempo começou do lado direito e depois passou para o esquerdo, quando viu que o Bruno estava pregado, por isso o Paton substituiu o Bruno pelo Caramelo, e o São Paulo levou um sufoco, né? Infelizmente, o Denis falhou lamentavelmente no gol do Strongest, saiu muito mal do gol, caçando borboleta, e mais, virou de costas. O Denis saiu de costas, saiu e virou-se de costas. A zaga ficou olhando, esperando a saída do Denis, e o homem entrou e fez o gol. Tocou para o outro, né? E fez o gol. Aí disseram, mas se ele não tocasse na bola, o jogador que fez o gol estaria impedido. Eu não quero saber nada disso, abstração disso tudo. O Denis saiu mal do gol, porque se o Denis saísse corretamente do gol, o Denis interceptaria a bola não passaria pelo primeiro jogador que deu o primeiro toque, para o segundo que fez o gol. Então foi uma jornada lastimável outra vez do Denis, eu lamento muito. Eu já disse no meu blog em www.doutorsaopaulosemmotio.com.br que o São Paulo está precisando de um goleiro. Eu já acabei dizendo isso lá. O São Paulo talvez precise de um goleiro estrangeiro agora. Quem sabe um goleiro uruguaio, um goleiro argentino, um goleiro chileno. Há tantos grandes goleiros aí pela América do Sul. Um goleiro que não sinta o peso da camisa de Rogério Ceni. Porque a camisa de Rogério Ceni pesa 10 toneladas. Então precisa ser um goleiro que seja livre dessa pressão da torcida do São Paulo, da mídia. Essa pressão que todos sabem que existe sobre o Denis. E eu não sei se o Denis está nervoso, se o Denis está preocupado, mas a verdade é que em cada jogo do Denis ele falha. E mais, além de falhar, ele não reconhece as falhas. Ele diz, não, mas a culpa não foi minha, a culpa foi da zaga. Não foi.
A culpa foi exclusivamente do Denis. A zaga ficou aguardando a saída do Denis, a bola era dele. E eu já disse, o Denis saiu catando borboleta e virou-se de costas. Por isso o São Paulo tomou aquele gol, porque resistia de forma heróica até os 30 minutos quando tomou o gol. E depois empatou aos 43 com a cabeçada fulminante do Caleri. O segundo tempo, eu repito, foi um São Paulo heróico. Um São Paulo jogando todo atrás, sem fôlego. A entrada de Ganso deu outro ritmo ao time, mas o Ganso também no fim cansou. Mas foi o maestro do segundo tempo para prender a bola um pouco lá na frente. E o São Paulo garantiu-se com esse empate, repito, heróico de 1-1 na Guerra das Alturas, lá em La Paz, na Bolívia. Foi um resultado extraordinário que leva o Diarest para as oitavas de final da Copa Libertadores da América. Foi uma vergonha o que os bolivianos fizeram, os bolivianos apelaram no final do jogo, os bolivianos atacaram o Caleri, aí disseram, mas o Caleri foi infantil porque ele saiu do banco e já havia sido substituído e ele não tinha nada que fazer lá no meio do campo. Nada disso. O que eu acho é o seguinte, o Caleri estava dando a alma pelo São Paulo lá no jogo. Nada mais natural do que o Caleri sair do banco para ir cumprimentar os colegas. É assim que todo mundo faz. Quando um time vence o jogo na casa do adversário numa vitória extraordinária e heróica, ou no empate nos moldes em que foi feito esse do São Paulo, os jogadores do banco saem mesmo, vão lá para o meio do campo, para saudar aqueles que ficaram e que resistiram. Então esse foi o ato do Caleri. Um ato natural de um ser humano. O Caleri não é um robô, não é um ser frio, onde se aperta um botão e você vai para o vestiário. Não, ele acompanhou o jogo até o fim, como fazem todos os atletas que são substituídos. E depois saiu para cumprimentar o Michael, abraçou o seu Michael. Né? E os bolivianos, eu estou até com os argentinos na cabeça, porque os bolivianos foram mais argentinos do que nunca. Além de ter o handicap desta altitude de quase 4.000 metros, apelaram. Isso é o anti-futebol, isso é o anti-fair play. Eu vou dizer mais aqui para terminar esse depois do jogo, que eu já estou me alongando. Eu acho que a Conmebol deveria tomar providências. Não dá para jogar mais em La Paz. Isso é um atleticídio. É um atleticídio. Nenhum atleta consegue desenvolver a sua capacidade técnica e física jogando nessa altitude de quase 4.000 metros. É uma judiação. É uma judiação. Esse time do Strongest, aqui no Campeonato Paulista, vai para a segunda divisão, não ganha de ninguém. Então lá nas alturas tem esse handicap. E jogou com esse handicap e ainda apelou, porque não soube empatar. Porque o empate dava para o São Paulo a qualificação para as oitavas de final. Foi uma lástima. A destacar, finalmente, a atuação gigantesca de Maicon. Maicon foi o nome do jogo. Maicon teve uma atuação de ouro, jogando no primeiro tempo um futebol de primor e no segundo tempo sendo um leão lá atrás. As atuações de Maicon, de Hudson, que também pontificou no meio do campo, a atuação de Caleri, que fez o gol que deu ao São Paulo o passaporte para as oitavas de final, a luta de Kelvin pelo lado direito. Kelvin não se portou com as alturas, Kelvin foi para cima do lateral. Foi realmente uma partida brilhante do Kelvin, que se esfalfou para conseguir esse empate pelo São Paulo. Enfim, e a atuação de Ganso, que entrou apenas aos 21 do segundo tempo e comandou o time. Essas foram as atuações que primaram pela competência, que primaram pelo brilho neste empate do São Paulo, que vai para a história, com o Maicon substituindo o Denis, que este sim foi infantil naquela expulsão besta, porque o Denis foi fazer cera, tirou a bola de um lado, foi passar para o outro, já tinha o cartão pela cera do primeiro tempo, e o São Paulo acabou com 10 jogadores em campo, sem gás, na altitude, contra uma atuação do time boliviano que jogava tudo ou nada, que estava cabreiro com o São Paulo por causa de certas declarações do Caleri. Então foi uma atuação heróica do Maicon, que foi lá e assumiu a responsabilidade e ainda fez 2 grandes defesas. Há quem esteja dizendo aí nas redes sociais que quem tem Maicon não precisa de Denis, põe o Maicon no gol. Mas é brincadeira, o Maicon tem que jogar mesmo na dele, porque está jogando um bolão e é um homem que está dando sangue pelo São Paulo. Foi, enfim, um empate histórico, um empate heróico.
Agora só resta aconselhar a diretoria do São Paulo a tomar uma atitude. Alguma atitude tem que ser tomada, porque a expulsão de Caleri foi uma expulsão absurda. O Caleri não fez absolutamente nada, eu repito aqui. Nem essa infantilidade que estão dizendo aí que ele cometeu, para mim não cometeu não. Ele se mostrou São Paulino, ele se mostrou amante da camisa que veste. E foi lá para cumprimentar os companheiros pelo empate heróico. Não ofendeu ninguém, estava abraçando o Maicon, quando foi agredido pelos bolivianos. E não houve nenhum boliviano expulso não, só o Caleri que não fez nada. Isso é um absurdo. A diretoria do São Paulo, o departamento jurídico do São Paulo, tem que tomar uma providência sim, para anular esse cartão vermelho. Não há remédio sim, porque há uma prova material, que é a prova lá do Fox Sports, que foi o único a transmitir o jogo. E o Fox transmitiu com exclusividade e mostrou as cenas do final do jogo. O Caleri não fez absolutamente nada, não há qualquer prova de que ele tenha agredido qualquer boliviano. Portanto, ele não merecia esse cartão vermelho. E o cartão vermelho para a Conmebol gera logo uma suspensão por 2, 3 jogos. E o Caleri assim ficaria fora do primeiro jogo contra o Toluca aqui no Morumbi e talvez e provavelmente fora do segundo jogo também, lá no México, que é outra pedreira. Então, diretoria do São Paulo e departamento jurídico do São Paulo, é hora de tomar uma providência. Eu não sei se já tomaram. A essa altura talvez até já tenham tomado, eu vou me informar. Se já tomaram, eu venho aqui no Em Cima da Hora para dizer a vocês. Foi um empate heróico. Agora são as providências finais. Precisamos arrumar um goleiro para substituir o Denis na partida contra o Toluca. Eu não sei se esse menino que vai jogar por aí, o terceiro goleiro, está preparado, não tem experiência nenhuma. Eu não sei se o goleiro que veio do Atlético Mineiro, o Renan, que é um grande goleiro, já falei dele aqui, vai ter chance de jogar. Ele operou lá, teve problema de apendicite. Eu não sei se dá para ele jogar. Então esse é um grande problema que o São Paulo tem, achar um goleiro para poder jogar esse jogo e arrumar um jeito de suspender essa expulsão do Caleri. Vão dizer, mas isso não há remédio jurídico. Sim. As imagens da Fox Sports, eu volto a dizer aqui, as imagens do canal Fox Sports mostram que o Caleri não fez absolutamente nada. Foi uma expulsão injusta. Dentre mortos e feridos, salvamo-nos todos. E o São Paulo conseguiu esse histórico empate. Vamos esperar agora que contra o Toluca no Morumbi acabe a bipolaridade. Porque se continuar essa história de uma no cravo, outra na ferradura, aí vai ser no cravo. E o São Paulo não vai jogar nada contra o Toluca. Se o São Paulo mostrar a mesma vontade, se o São Paulo mostrar a mesma determinação, a mesma coragem, a mesma garra, a mesma vontade de vencer, pode sim fazer um resultado aqui. Mas o Caleri precisa jogar e precisamos arrumar um goleiro. Quem sabe volta o famoso goleiro que veio lá do Atlético Mineiro. Porque se ele conseguir jogar, não é? O São Paulo terá chances. Agora eu não sei não, jogar com esse Léo que nunca jogou, eu não sei. Talvez se o Renan voltar, tudo poderá se arrumar lá atrás. E se o Caleri conseguir jogar, o São Paulo tem amplas chances de vencer. Kardec entrou no segundo tempo, melhorou, hein? Kardec deu sangue lá. Quem sabe, né? Tudo pode acontecer. O São Paulo é o clube da fé. Quem sabe neste jogo contra o Toluca, se o Caleri não puder, o Kardec volte à sua velha forma e decida o jogo do São Paulo. Quem sabe? Bom, mas vamos torcer, vamos esperar então a próxima quinta-feira, porque o jogo é de novo decisivo. Está de parabéns o São Paulo, estão de parabéns os devotos, porque desta vez houve raça, houve sangue, houve coragem. E com coragem, sangue e raça, o São Paulo não perde. E dentro do Morumbi, dentro do nosso templo, o São Paulo ainda tem mais chances de fazer um grande resultado. É o que eu tinha a dizer. Depois do jogo, saborosíssimo, Strongest 1, São Paulo 1, que determina a passagem do DRS para a segunda fase. Já para o São Paulo é a terceira, as oitavas de final da Copa Libertadores da América. Sejam felizes e paz, meus iguais. Eu te proponho, ó meu São Paulo, amar-te sempre assim.